Olá, sou Tatiana Guirado, psicóloga, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre: será que onde tem laço sanguíneo existe obrigação de amor? Vamos juntos! Bom, gente, por que conversar um pouquinho sobre isso? Essa semana no consultório, uma cliente me trouxe, um incômodo em relação a isso. Algumas falas, algumas frases ditas para ela, com pessoas da família, que a deixaram um pouquinho incomodada sobre essa questão de: se é meu parente de sangue, eu tenho que gostar, eu tenho que amar, né? E aí, questionando isso, eu resolvi vir aqui bater um papo com vocês. Essas frases, elas realmente são ouvidas ao nosso dia a dia, né? A frase, por exemplo: quem sai aos seus não degenera, sangue é sangue. Então, quando a gente vai ouvindo essas frases, né, o que elas trazem pra gente? Um reforço, uma importância dessa relação biológica que nós temos, como se isso só bastasse para que a gente então tivesse relação afetiva, né? Como se a relação de sangue ela fosse suficiente para dizer que eu preciso gostar dessa outra pessoa. Mas na verdade, o que a gente vem percebendo, que as coisas vêm nos mostrando ao longo do tempo, é que isso não é suficiente. Só isso não é suficiente, né? Hoje em dia a gente tem muitas mudanças ocorrendo na nossa vida, inclusive nas questões jurídicas, que já têm valorizado muito mais uma construção, vamos chamar assim, né? Um laço de afeto construído e não somente essa questão biológica, físico-biológica das relações. Então, hoje a gente já vê dentro da vara da família algumas decisões judiciais, por exemplo, de crianças que ficam com pais, vamos chamar de adotivos, né? Em detrimento a os pais biológicos. Então, assim, isso é algo que vem crescendo e que vem nos acompanhando em relação a essa mudança, né? Então, uma valorização maior desse vínculo afetivo construído em relação a um vínculo puramente biológico, né? Claro que a gente tem que avaliar situações e cada caso, ok? Mas o que a gente precisa entender é que o amor, o afeto, ele é construído, né, nos cuidados do dia a dia, com a relação de carinho, com a convivência, né? Então, o nosso dia a dia que eu tenho com a pessoa vai me possibilitando construir os meus vínculos afetivos e amorosos, né? Então, a gente tem que entender isso, que a coisa é um processo e não simplesmente porque eu nasci de uma pessoa ou de outra, que a partir daí existe já ali embutido como se fosse algo obrigatório, uma relação de amor. Então, a ligação sanguínea, que é o que nós estamos conversando aqui, ela não garante o surgimento do amor e do afeto, mas a convivência saudável, esse dia a dia, sim, isso nos garante a construção do amor e do afeto. Podemos então entender, né, que família, quem eu amo, não precisa somente ser alguém que tem o meu sangue, mas pode ser alguém que eu aprendi ao longo da minha vida a amar diante das minhas convivências, das minhas relações. Então a gente pode estender um pouquinho esse conceito talvez de família e dizer que família para nós pode ser sim aquela pessoa que me respeita, que cuida de mim, que está junto, que me apoia, independente dessa pessoa ter nascido com o mesmo sangue que eu, ok? Então, respondendo lá a nossa pergunta inicial, né? Laço sanguíneo, obrigação de amor? Não. O nosso amor, ele tem que ser alimentado e construído. Não existe obrigação de amor somente por laço sanguíneo, ok? Bom, estamos aí iniciando mais um ano, entramos aí em 2022. Desejo a todos um ano de muita luz, de muitas realizações nessa nossa caminhada. Muito obrigada e até breve.